O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região. Boa noite para você que acompanha o RJ Interior desta quinta-feira, 21 de março de 2023. Veja os destaques de hoje. Perigo no trânsito. Ciclistas relatam negligência por parte de motoristas que tiram fino em Macaé. Então, nos últimos tempos está muito complicado, a utilização da bike nessas vias por conta do respeito. Nem só o motorista quanto o motociclista não vem respeitando os ciclistas, que faz a utilização utilizam a bike para treino, para meio de transporte que seja. Operação Lei Seca completa 15 anos e divulga pesquisa sobre condutores multados. Dupla é presa em flagrante pela Polícia Civil após transporte de drogas do Rio de Janeiro para Carapebus. Homem é preso após incendiar estabelecimento no centro de Macaé. No quadro Minuto Câmara, você vai ver que 6 vereadores de Campos foram caçados pelo TSE por fraude à cota de gênero. Ainda no Minuto Câmara, vereadores de Macaé discutem na sessão sobre o aumento de ambulantes nas praias da cidade e banhistas denunciam cobrança de barracas e guarda-sol. E tem previsão de muita chuva para este fim de semana em todo o estado do Rio. Alerta vermelho em todos os municípios com alto potencial de enchente. Essas e outras notícias você acompanha agora no RJ Interior. A educação no trânsito é um dos pilares de sustentação para que tenhamos um trânsito mais seguro. Isso é incontestável. A falta de educação vai além. A direção perigosa tem sido questionada a todo momento por ciclistas que pedalam na cidade de Macaé. Nos últimos anos, alguns condutores têm o prazer de praticar aquele fino nos ciclistas, principalmente em grupos e onde atletas pedalam nas rodovias para praticarem exercícios em cidades vizinhas. A lei é clara: tirar fino de ciclista gera multa e perde 7 pontos na carteira. Veja na reportagem de Christian Kupfer. Com o aumento do número de bicicletas em todo o país, os ciclistas cada vez mais disputam espaços em ruas e estradas com os veículos. No entanto, nem sempre a presença deles é respeitada pelos motoristas. Antônio é triatleta, pedala 4 vezes na semana na rodovia Amaral Peixoto, entre Macaé e Rio das Ostras. Segundo ele, pedalar nos últimos anos se tornou uma atividade perigosa, já que os condutores não têm respeitado a ciclovia e nem o acostamento. Então, nos últimos tempos está muito complicado, a utilização da bike nessas vias por conta do respeito. Nem só o motorista quanto o motociclista não vem respeitando os ciclistas, que faz a utilizam a bike para treino, para meio de transporte que seja. Ele comenta ainda que em muitos casos condutores desafiam de tirar aquele fininho dos ciclistas. Pedala em grupo, a gente sai muito cedo, até mesmo para evitar esse grande número de carros na via, esse grande fluxo. Então, tem pessoas que saem muito cedo para trabalhar ou para levar o filho na escola e também não vem respeitando a gente que está ali treinando. A gente sai cedo, como eu falei, para poder evitar esse tipo de congestionamento. E a gente respeita o motorista, a gente respeita o motociclista, mas infelizmente eles não vêm respeitando a gente. Antônio já foi vítima de acidente 4 anos atrás, quando pedalava na RJ 168 sentido a BR-101 em Macaé, quando foi surpreendido por um motociclista. Era por volta de umas 5h15, 5h20 da manhã, eu sentido BR-101.
eu só percebi que tinha acontecido algo quando eu acordei, porque veio uma moto, bateu no eixo traseiro da bike e eu apaguei, né? Desmaiei, acordei minutos depois, querendo entender o que tinha acontecido. Depois que pessoas pararam para me socorrer, avistaram uma moto do outro lado, dentro de um mato, onde tinha 2 pessoas que estavam naquela moto e estavam alcoolizadas e acabaram me atingindo. Imagens exclusivas registradas por um dos integrantes do grupo de ciclistas mostram que 2 meses atrás os atletas que pedalavam na estrada Macaé-Cantagalo, que fica no distrito de Rio das Ostras, foram expostos em situações perigosas por este veículo. O condutor chega a fazer gestos obscenos. Safado aí, ó. Vai lá, meu irmão, vai lá. Faz de novo. Faz de novo, filho da p***. Antônio afirma que a prática tem sido corriqueira pelo mesmo motorista, que, segundo relatos, o condutor ameaça de atropelar o grupo e que o boletim de ocorrência já foi registrado na delegacia. Ele relata que ele passa por muitos ciclistas que não estão em fila indiana e que ele não vai respeitar porque ele está levando a família dele dentro do carro, né? E ele esquece que ali em cima da bike também tem família e ele pode vir a causar uma grande tragédia em outra família, né? E quem sabe amanhã ou depois o filho se torne um ciclista. Então é bom ele parar para pensar, refletir, porque a vida é para todos. Foi registrado já o boletim de ocorrência de forma online por diversos colegas, né? E a gente está aí aguardando as autoridades que possa vir a ser feito. De acordo com o Conselho Estadual de Trânsito, pela lei deve haver 1,5 metro de distância entre a bicicleta e o veículo na lateral da ultrapassagem. Como é praticamente impossível fazer a medição, agora a orientação é que se o agente de trânsito perceber que o veículo está muito próximo e oferecendo riscos ao condutor da bicicleta, o motorista pode ser multado. Este despachante enfatiza que o motorista ou motociclista que oferecer perigos para os ciclistas podem sofrer penalidade por direção perigosa. No que tange ao motorista, eu quero citar aqui 3 artigos do CTB, principalmente o artigo 38 do CTB, onde fala da prioridade do ciclista, e o artigo 214 do Código Brasileiro, onde diz que o motorista tem que proteger o ciclista. Por quê, senhores? Hoje, há muitos casos de condutores que estão tirando fino de ciclista, não mantém a distância mínima estabelecida pelo CONTRAN, que é 1,5 metro de distância por ciclista. Tá? E, se ele for flagrado cometendo esse tipo de condução, esse tipo de direção, a multa é R$ 293,47. E ele vai ter 7 pontos na habilitação dele. Então, senhores motoristas, senhores condutores, tomem cuidado com a sua condução. Respeite o ciclista, não só nas rodovias, como também nas ruas. Safado aí, ó. Vai lá, meu irmão, vai lá. Faz de novo. Faz de novo, filho da p***. O agente de trânsito municipal, Joyce, ou do estado que visualizar a infração, ele já pode lavrar o auto pelo artigo 220. Há muitos recursos de motoristas por falta de comprovação do fato pela redação do artigo 201. Sendo uma infração de circulação, a competência sempre será própria das prefeituras. A questão é apenas da interpretação. Qualquer município pode aplicar infrações de circulação em toda a sua abrangência, porque é regulamentado pelo CTB. O Estado pode atuar desde que tenha convênio com o município para aplicar a infração. Fica aí o alerta, né? Você sabe, Alex, teve uma empresa de ônibus de transporte público que colocou os motoristas em bicicletas ergométricas e tirava fino com os ônibus para eles terem a sensação dos ciclistas. Isso podia acontecer, né, nos municípios, colocar os motoristas para sentirem na pele o que ciclistas e pedestres
Passam, né? Seria muito bom. Com certeza. E olha, ainda falando sobre trânsito, a Operação Lei Seca completou 15 anos essa semana e lançou um estudo inédito sobre os motoristas parados pela fiscalização. A pesquisa traz o raio-x do condutor abordado nas blitzes e mostra uma mudança de perfil na faixa mais jovem dos condutores. Eles não são, como se imaginava, os maiores vilões do trânsito. Os dados mostram que 295 mil dos 4.124 milhões de condutores abordados dirigiam sob efeito de álcool, um total de 7,16% ao longo dos últimos 15 anos. No ano passado, o percentual subiu após medidas tomadas pela Secretaria do Estado de Governo. Enquanto em 2022 o número chegou a 9,92% dos 344 mil motoristas testados no bafômetro, no ano passado o percentual foi de 11,32%, num total de 34.030 condutores multados por dirigirem bêbados. O estudo da Lei Seca também traz um raio-x do perfil do motorista flagrado pelas equipes do programa. A maioria é homem e tem entre 30 e 39 anos e mora no município do Rio. A pesquisa feita pela Lei Seca com as ocorrências registradas entre fevereiro de 2014 a janeiro de 2024 mostra a mudança de comportamento de uma faixa etária, os jovens. Antes apontados como causadores de acidentes em potencial, os motoristas de 18 a 29 anos, flagrados no teste do etilômetro, ficaram em terceiro lugar com 22,7%. A liderança é do grupo com idade entre 30 e 39 anos, que alcançou 31,6%, seguidos pelos condutores na faixa de idade entre 40 e 49 anos, que somaram 24%. E depois do intervalo você vai ver: dupla é presa em flagrante pela Polícia Civil após transporte de drogas do Rio de Janeiro para Carapebus. Foragido da justiça com extensa ficha criminal é preso pela Polícia Militar na estrada São Domingos, em Conceição de Macabu. E daqui a pouco tem o Giro Notícias. Não saia daí, voltamos já. Calor, praia e preço baixo. Deixa com a gente. Tá na onda, tá no PJ. Vem surfar na economia. Porcelanato 83 centímetros de R$ 82,90 por R$ 69,90. Piso 76 centímetros de R$ 42,90 por R$ 35,90. Pisos e revestimentos ou móveis com até 15% off. E melhor, parcelado. Uma maré de ofertas espera por você. Entre nessa onda com o PJ. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros, e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Quando falamos em beleza e bem-estar, o Instituto InFashion sai na frente. Com profissionais qualificados em fisioterapia, nutrição estética e psicologia, oferecemos tratamentos e serviços essenciais à sua saúde. Tratamentos corporais de rejuvenescimento e clareamento de pele, drenagem linfática, ozonioterapia, pilates e método de emagrecimento, equipamentos modernos e atendimento diferenciado para alcançar o resultado que você deseja. Instituto InFashion, Rua Velho Campos, 346, Centro, Macaé. Telefone 22 2759 3872. Olá! Está procurando um look moderno e com muito estilo? Então vá agora na Izara. Você vai se surpreender com roupas de designers atuais, estilos, cores e tamanhos variados. Você, mulher moderna e conectada com o mundo fashion, visite a Izara e garanta, além da nova coleção verão, bolsas, sandálias, sapatilhas e acessórios que valorizam o seu visual. Avenida Rui Barbosa, 738, Loja 6, Centro, Macaé. Telefones 22 20 21 70 45 e
2022 992000159. Em Macaé, 2 pessoas foram presas pela Polícia Civil por tráfico de drogas após denúncias. Segundo a polícia, a dupla transportava materiais entorpecentes do Rio de Janeiro para Carapebus a mando de um criminoso que aguardava as drogas no município. Os policiais da Distrital fizeram buscas, identificaram o ônibus usado pela autora, monitoraram o deslocamento e, com o apoio da Guarda Municipal de Carapebus, flagraram os 2 criminosos praticando atividades narcotraficantes. Com a dupla foram apreendidos 601 sacolés de cocaína e 2 tabletes de maconha, além do veículo usado para receber as drogas. Vamos saber o que foi notícia agora no interior do estado? Acompanhe o Giro Notícias. Em Búzios, um homem foi resgatado pela Polícia Militar no bairro Sem Braças após uma tentativa de sequestro. A ocorrência estaria ligada ao tráfico de drogas na região. A vítima chegou a ser torturada pelo criminoso. Em Cabo Frio, um homem ainda não identificado foi morto a tiros no bairro Namar, no distrito de Tamoios, na tarde de hoje. A vítima foi atingida por disparos dentro de uma construção. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso. Ainda na cidade, uma mulher ucraniana foi socorrida pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, após tentar fugir de um agressor embarcando em um ônibus intermunicipal. Também no município, um homem foi flagrado furtando uma bicicleta dentro de uma pousada no bairro Gamboa. O crime foi flagrado por imagens de câmeras de vídeo monitoramento do local. Ele entra, rouba o veículo e sai tranquilamente. E em Conceição de Macabu, Márcio Gabriel Bernardo Moraes dos Santos, conhecido como Petinho, foi preso por agentes da Polícia Militar na Estrada São Domingos na tarde de ontem. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Petinho é considerado um criminoso de alta periculosidade e estava foragido da justiça. No último dia 4 de janeiro deste ano, ele teria ordenado o fechamento do comércio no bairro Bocaina, sob ameaça armada. Já em fevereiro, após a prisão de Chamito, gerente do tráfico de drogas no bairro Vila São José, Petinho teria assumido o comando do tráfico na região por uma facção criminosa. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde permanecerá à disposição da justiça. E depois do intervalo, você vai ver: homem é preso após incendiar estabelecimento no centro de Macaé. E mais, mandatos de 6 vereadores de Campos são cassados pelo TSE por fraude à cota de gênero. E tem alerta vermelho: fortes chuvas devem atingir o estado do Rio de Janeiro. Não sai daí, voltamos já. Escola é lugar de muitas escolhas, de experiências que transformam, que nos envolvem e ensinam a viver, com ética, empatia e engajamento. Assim, o SEBA evolui a cada dia por meio da educação e do trabalho em equipe. Estamos aqui na base, no começo do futuro. Em tudo que fazemos, buscamos educar para transformar. O SEBA é a escolha certa para preparar o seu filho.
Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Estúdio Larissa Ramos. Muito mais do que um estúdio de beleza. Sua porta de entrada para o mundo de confiança e autoestima. Explore sua beleza com serviços exclusivos como maquiagem, tranças, design de sobrancelha e penteados. Tudo para realçar a sua beleza natural e deixá-la radiante para qualquer evento. Além disso, temos o serviço de cronograma capilar para fortalecimento pré e pós-tranças e higienização, com finalização de cachos. Estúdio Larissa Ramos, para torná-la ainda mais maravilhosa. RJ Interior de volta. Um homem de 54 anos foi preso em flagrante por policiais civis de Macaé sob a acusação de ser o autor de um incêndio registrado no fim da tarde de ontem na área central da cidade. Após contato com o proprietário do estabelecimento incendiado e outras testemunhas do crime, os policiais foram informados que o crime foi praticado pelo acusado, após desentendimento com o dono do bar por conta de uma dívida. O criminoso entrou no comércio portando uma faca e um galão de líquido inflamável, perguntou pelo dono e espalhou o combustível no local, atendo fogo em seguida. Numa rápida ação, os policiais civis identificaram e localizaram o homem, que foi capturado na residência dele e levado para a delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de incêndio criminoso. Vamos falar agora de política. Chegou a hora do Minuto Câmara. A ministra Isabel Galotti, do Tribunal Superior Eleitoral, acolheu recursos que abordavam uma fraude ligada à cota de gênero nas eleições municipais de 2020 em Campos. Como resultado, os mandatos dos vereadores Maicon Cruz, Pastor Marcos Elias, Marcione da Farmácia, Rogério Matoso, Bruno Viana e Nildo Cardoso foram cassados. Na época dos fatos, esses parlamentares estavam filiados aos partidos PSC, DEM e PSL, que posteriormente alteraram suas denominações. Em uma das decisões, a ministra do TSE destaca que, abre aspas, o comparecimento das candidatas à convenção partidária não comprova efetivo engajamento na promoção da política afirmativa, pois conforme jurisprudência desta corte, fecha aspas. Apesar da cassação, não há uma inelegibilidade imposta permitindo que os vereadores possam concorrer nas eleições de outubro. A Câmara Municipal de Campos informou ainda que não foi notificada da decisão. Com a alteração no cálculo eleitoral, novos ocupantes devem assumir essas cadeiras na Câmara. Jorginho Virgílio, Álvaro César, Beto Abençoado, Fabinho Almeida, André de Oliveira e Tony da Saúde. Em Macaé, os vereadores debateram sobre o ordenamento das praias e espaços de lazer na cidade. O assunto entrou na pauta por meio de um vereador que apresentou requerimento para que a Coordenadoria de Postura informe como é feita a fiscalização, principalmente nas areias. Segundo banhistas, houve aumento de ambulantes ocupando os espaços com mesas, cadeiras,
guarda-sóis para aluguel. Ainda de acordo com a denúncia, os banhistas são constrangidos a pagarem se quiserem permanecer na areia da praia. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre previsão do tempo. É que uma forte chuva deve cair sobre o estado do Rio de Janeiro e o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para uma situação excepcional e reforça que pode chover em pouco tempo, o esperado para todo mês de março. Segundo o órgão, esse tipo de chuva é muito favorável para acarretar transbordamento de rios e deslizamentos de terra, o que pode favorecer grandes desastres. Há alto potencial para a ocorrência de enchentes e enxurradas, e além disso, o cenário é de situação parecida com as chuvas de 2011, quando um desastre foi registrado na região serrana do estado. O INMET informa, abre aspas, aviso grande perigo. A previsão de chuva forte começa amanhã e segue até domingo, então fica o alerta, viu, gente? Antes da gente terminar essa edição, confira o que foi destaque no RJ Interior. Perigo no trânsito. Ciclistas relatam negligência por parte de motoristas que tiram fino em Macaé. Operação Lei Seca completa 15 anos e divulga pesquisa sobre condutores multados. Dupla é presa em flagrante pela Polícia Civil após transporte de drogas do Rio de Janeiro para Carapebus. Homem é preso após incendiar estabelecimento no centro de Macaé. No quadro Minuto Câmara, você vai ver que 6 vereadores de Campos foram caçados pelo TSE por fraude à cota de gênero. Ainda no Minuto Câmara, vereadores de Macaé discutem na sessão sobre o aumento de ambulantes nas praias da cidade. E banhistas denunciam cobrança de barracas e guarda-sol. E tem previsão de muita chuva para este fim de semana em todo o estado do Rio. Alerta vermelho em todos os municípios com alto potencial de enchentes. Essas e outras notícias vocês encontram nas nossas multiplataformas digitais. O RJ Interior vai ficando por aqui, mas amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Beijos, tchau, até lá. Tchau, tchau. O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região.